Capítulo 8. Sentada na cadeira de balanço de Vime, com o trabalho interrompido no colo, Amaranta contemplava Aureliano José, que tinha o queixo coberto de espuma e afiava a navalha numa correia para se barbear pela primeira vez. Sangrou as espinhas, cortou o lábio superior, tentando modelar um bigode de pelos louros, e depois de tudo ficou igual a antes, mas o trabalhoso processo deixou em Amaranta a impressão de que naquele instante tinha começado a envelhecer. "Você está igual a Aureliano quando tinha sua idade", disse. "Já é um homem." Já o era há muito tempo, desde o dia longínquo em que Amaranta acreditou que ainda era um menino e continuou se despindo no banheiro diante dele, como fizera sempre, como se acostumara a fazer desde que Pilar Terneira o entregou a ela para que acabasse de criá-lo. Na primeira vez em que ele a viu, a única coisa que lhe chamou a atenção foi a profunda depressão entre os seios. Era na época tão inocente que perguntou o que havia acontecido, e Amaranta fingiu cavar o peito com a ponta dos dedos e respondeu: "Tiraram fatias e fatias e fatias." Tempos depois, quando ela se reestabeleceu do suicídio de Pietro Crespi e voltou a se banhar com Aureliano José, este já não se fixou na depressão, e sim experimentou um estremecimento desconhecido diante da visão dos seios esplêndidos de mamilos arroxeados. Continuou a examiná-la, descobrindo de palmo a palmo o milagre da sua intimidade, e sentiu que a sua pele se arrepiava na contemplação, como se arrepiava a pele dela ao contato da água. Desde bem garoto, tinha o costume de abandonar a rede para amanhecer na cama de Amaranta, cujo contato tinha a virtude de dissipar o medo do escuro. Desde o dia, porém, em que tomou consciência da sua nudez, não era o medo do escuro que o impulsionava a se meter no seu mosquiteiro, e sim o desejo de sentir a respiração morna de Amaranta ao amanhecer. Certa madrugada, na época em que ela recusou o coronel Gerineldo Marques, Aureliano José acordou com a sensação de falta de ar. Sentiu os dedos de Amaranta com uns vermezinhos quentes e ansiosos que procuravam o seu ventre. Fingindo dormir, mudou de posição para eliminar toda e qualquer dificuldade, e então sentiu a mão sem a atadura negra, mergulhando como um molusco cego entre as algas da sua ansiedade. Embora aparentassem ignorar o que ambos sabiam e o que cada um sabia que o outro sabia, a partir daquela noite ficaram mancomunados por uma cumplicidade inviolável. Aureliano José não podia conciliar o sono enquanto não escutava a valsa das 12 no relógio da sala, e a madura donzela, cuja pele começava a entristecer, não tinha um só instante de sossego enquanto não sentia deslizar no mosquiteiro aquele sonâmbulo que ela tinha criado, sem pensar que seria um paliativo para a sua solidão. Então, não só dormiram juntos, nus, trocando carícias extenuantes, como também se perseguiam pelos cantos da casa e se fechavam nos quartos a qualquer hora, num permanente estado de exaltação sem alívio. Quase foram surpreendidos por Úrsula, uma tarde em que ela entrou na despensa, quando eles começavam a se beijar. "Você gosta muito da sua tia?" perguntou ela de um modo inocente a Aureliano José. Ele respondeu que sim. "Faz bem", concluiu Úrsula, e acabou de medir a farinha para o pão e voltou à cozinha. Aquele episódio tirou Amaranta do delírio. Percebeu que tinha ido longe demais, que já não estava brincando com uma criança aos beijinhos, e sim chafurdando numa paixão outonal, perigosa e sem futuro, e cortou tudo de uma vez. Aureliano José, que na época terminava o serviço militar, acabou por admitir a realidade e foi dormir no quartel. Aos sábados, ia com os soldados à taberna de Catarino. Consolava-se da sua abrupta solidão, da sua adolescência prematura, com mulheres que cheiravam a flores mortas e que ele idealizava nas trevas e transformava em Amaranta, através de ansiosos esforços de imaginação.
Pouco depois, começaram a chegar notícias contraditórias da guerra. Enquanto o próprio governo admitia os progressos da rebelião, os oficiais de Macondo tinham informações confidenciais da iminência de uma paz negociada. No princípio de abril, um emissário especial se identificou diante do coronel Gerineldo Marques. Confirmou-lhe que, na verdade, os dirigentes do partido tinham estabelecido contato com chefes rebeldes do interior e estavam às vésperas de entrar num acordo para o armistício, em troca de 3 ministérios para os liberais, uma representação minoritária no parlamento e a anistia geral para os rebeldes que depusessem as armas. O emissário trazia uma ordem altamente confidencial do coronel Aureliano Buendia, que não estava de acordo com os termos do armistício. O coronel Gerineldo Marques devia selecionar 5 dos seus melhores homens e se preparar para abandonar com eles o país. A ordem foi cumprida dentro do mais absoluto segredo. Uma semana antes que se anunciasse o acordo e no meio de uma saraivada de boatos contraditórios, o coronel Aureliano Buendia e 10 oficiais de confiança, entre eles o coronel Roque Carniceiro, chegaram sigilosamente a Macondo depois da meia-noite, dispersaram a guarnição, enterraram as armas e destruíram os arquivos. Ao amanhecer, já haviam abandonado o povoado com o coronel Gerineldo Marques e os seus 5 oficiais. Foi uma operação tão rápida e confidencial que Úrsula não soube de nada, a não ser na última hora, quando alguém deu umas pancadinhas na janela do seu quarto e murmurou: "Se a senhora quer ver o coronel Aureliano Buendia, chegue na porta agora." Úrsula pulou da cama e saiu na porta de camisola, e só conseguiu perceber o galope da cavalaria, que abandonava o povoado no meio de uma silenciosa poeirada. Apenas no dia seguinte veio a saber que Aureliano José havia ido embora com o pai. 10 dias depois que um comunicado conjunto do governo e da oposição anunciou o fim da guerra, veio a notícia do primeiro levante armado do coronel Aureliano Buendia na fronteira ocidental. Suas forças escassas e mal armadas foram desbaratadas em menos de uma semana. Mas no decurso do ano, enquanto liberais e conservadores procuravam fazer o país acreditar na reconciliação, ele tentou mais 7 rebeliões. Certa noite bombardeou Rioaca de uma escuna e a guarnição, em represália, tirou da cama os 14 liberais mais conhecidos da povoação e os fuzilou. Durante mais de 15 dias, Aureliano ocupou uma alfândega de fronteira e dali dirigiu à nação um chamado à Guerra Geral. Outra das suas expedições perdeu 3 meses na selva numa disparatada tentativa de atravessar mais de 1.500 quilômetros de territórios virgens para proclamar a guerra nos subúrbios da capital. Certa ocasião, esteve a menos de 20 quilômetros de Macondo e foi obrigado pelas patrulhas do governo a se internar nas montanhas muito perto da região encantada, onde o seu pai encontrara muitos anos antes o fóssil de um galeão espanhol. Nessa época, morreu Visitación. Deu-se ao luxo de morrer de morte natural depois de haver renunciado a um trono por medo da insônia, e a sua última vontade foi que desenterrassem de debaixo da sua cama o ordenado economizado por mais de 20 anos e o mandassem ao coronel Aureliano Buendia para que continuasse a guerra. Úrsula, porém, não se deu ao trabalho de tirar esse dinheiro, porque naqueles dias corria boato de que o coronel Aureliano Buendia tinha sido morto num desembarque perto da capital da província. A notícia oficial, a 4ª em menos de 2 anos, foi tida como verdadeira durante quase 6 meses, pois nada se voltou a saber dele. De repente, quando Úrsula e Amaranta já haviam superposto um novo luto aos anteriores, chegou uma notícia extraordinária. O coronel Aureliano Buendia estava vivo, mas tinha desistido de fustigar o governo do seu país. Se havia agregado ao federalismo triunfante em outras repúblicas do Caribe.
Aparecia com nomes diferentes, cada vez mais longe da sua terra. Depois se haveria de saber que a ideia que então o animava era a unificação das forças federalistas da América Central para varrer os regimes conservadores do Alasca à Patagônia. A primeira notícia direta que Úrsula recebeu dele, vários anos depois de ter partido, foi uma carta amassada e apagada que andou de mão em mão, enviada de Santiago de Cuba. "Nós o perdemos para sempre", exclamou Úrsula ao lê-la. "Nesse andar vai passar o Natal no fim do mundo." A pessoa a quem o disse, que foi a primeira a quem mostrou a carta, era o general conservador José Raquel Moncada, alcaide de Macondo desde que terminou a guerra. "Esse Aureliano", comentou o general Moncada, "pena que não seja conservador." Admirava-o de verdade. Como muitos civis conservadores, José Raquel Moncada tinha feito a guerra em defesa do seu partido e alcançado o título de general no campo de batalha, embora carecesse de vocação militar. Pelo contrário, como acontecia a muitos dos seus correligionários, era antimilitarista. Considerava o pessoal de armas como vagabundos sem princípios, intrigantes e ambiciosos, e especialistas em enfrentar os civis para cair na desordem. Inteligente, simpático, sanguíneo, bom garfo e fanático por brigas de galo, foi em certo momento o adversário mais temível do coronel Aureliano Buendia. Conseguiu impor a sua autoridade sobre os militares de carreira num amplo setor do litoral. Certa vez em que se viu forçado por conveniências estratégicas a abandonar uma praça, as forças do coronel Aureliano Buendia, deixou-lhe 2 cartas. Numa delas, muito extensa, convidava-o a participar de uma campanha em conjunto para humanizar a guerra. A outra carta era para sua esposa, que vivia em território liberal, e a deixou com o pedido de fazê-la chegar ao seu destino. A partir de então, mesmo nos períodos mais encarniçados da guerra, os 2 comandantes combinaram tréguas para trocar prisioneiros. Eram pausas com um certo ambiente festivo e que o general Moncada aproveitava para ensinar o coronel Aureliano Buendia a jogar xadrez. Tornaram-se grandes amigos. Chegaram inclusive a pensar na possibilidade de coordenar os elementos populares de ambos os partidos para acabar com a influência dos militares e com os políticos profissionais e instaurar um regime humanitário que aproveitasse o melhor de cada doutrina. Quando terminou a guerra, enquanto o coronel Aureliano Buendia escapulia pelos desfiladeiros da subversão permanente, o general Moncada foi nomeado interventor de Macondo. Vestiu seu traje civil, substituiu os militares por agentes da polícia desarmados, fez respeitar as leis de anistia e auxiliou algumas famílias dos liberais mortos em campanha. Conseguiu que Macondo fosse promovido a município e foi o seu primeiro alcaide, e criou um ambiente de confiança que fez com que se pensasse na guerra como num absurdo pesadelo do passado. O padre Nicanor, consumido pelas febres hepáticas, foi substituído pelo padre coronel, a quem chamavam o Cachorrinho. Nota: é interessante observar que esta mesma alcunha é a por que se faz conhecida uma das imagens de Cristo de maior devoção, El Cachorro, em Sevilha, na época da Semana Santa. Muitas são as lendas que correm para explicar tal apelido, mas nenhuma delas é suficientemente explícita. Cumpre apenas notar que cachorro, em espanhol, significa fundamentalmente filhote de cão, lobo, leão, etc. Por outro lado, uma das figuras que a superstição traz para o diabo é exatamente o cão. A dose de ironia que haveria na alcunha do padre torna-se mais densa se o opusermos ao sacerdote anterior de Macondo, a cada momento provando a sua participação divina através do chocolate. Beber chocolate é outro hábito espanhol de cunho popular. É bom não esquecer também a base militarista da Igreja Espanhola, a Ordem dos Jesuítas, fundada por Santo Inácio de Loyola, antigo guerreiro que transpôs a disciplina militar à situação eclesiástica.
A América Espanhola foi colonizada basicamente por religiosos guerreiros, na velocidade adquirida da reconquista da península aos árabes. Padre Coronel, a quem chamavam o Cachorrinho, portanto, é mais que explicável como caricatura cultural de linha espanhola. Fim da nota. O Padre Nicanor foi substituído pelo Padre Coronel, a quem chamavam o Cachorrinho, veterano da Primeira Guerra Federalista. Bruno Crespi, casado com Amparo Moscote e cuja loja de brinquedos e instrumentos musicais não parava de prosperar, construiu um teatro que as companhias espanholas incluíram nos seus itinerários. Era um vasto salão ao ar livre, com bancos de madeira, uma cortina de veludo com máscaras gregas e 3 guichês em forma de cabeça de leão, por cujas bocas abertas se vendiam os bilhetes. Foi também por esta época que se restaurou o edifício da escola. Encarregou-se dela o Sr. Melchior Escalona, um velho mestre enviado ao Pantanal que fazia os alunos vadios caminharem de joelhos no pátio de pedrinhas e os malcriados comerem pimenta com a total complacência dos pais. Aureliano II e José Arcádio II, os voluntariosos gêmeos de Santa Sofia de La Piedad, foram os primeiros a se sentar na sala de aula, com sua lousa e seu giz e os copinhos de alumínio marcados com os seus nomes. Remédios, herdeira da beleza pura da sua mãe, começava a ser conhecida como Remédios a Bela. Apesar do tempo, dos lutos superpostos e dos aborrecimentos acumulados, Úrsula se recusava a envelhecer. Ajudada por Santa Sofia de La Piedad, tinha dado um novo impulso à sua indústria de doces, e não só recuperou em poucos anos a fortuna que o filho gastou na guerra, como também voltou a entupir de ouro puro as cabaças enterradas no quarto. Enquanto Deus me der vida, costumava dizer, não há de faltar dinheiro nesta casa de loucos. Assim estavam as coisas quando Aureliano José desertou das tropas federalistas da Nicarágua, engajou-se na tripulação de um navio alemão e apareceu na cozinha da casa, forte como um touro, negro e cabeludo como um índio, e com a secreta determinação de se casar com Amaranta. Quando Amaranta o viu entrar, sem que ele houvesse dito nada, soube imediatamente por que tinha voltado. Na mesa, não se atreviam a se encarar. 2 semanas depois do regresso, porém, estando Úrsula presente, ele fixou os olhos nos dela e disse: Eu sempre pensava muito em você. Amaranta fugia dele, prevenia-se contra os encontros casuais. Procurava não se separar de Remédios a Bela. Indignou-se com o rubor que lhe dourou as faces, no dia em que o sobrinho lhe perguntou até quando pensava usar a atadura negra na mão, porque interpretou a pergunta como uma alusão à sua virgindade. Quando ele chegou, ela passou a chave no quarto, mas durante tantas noites ouviu os seus roncos pacíficos no quarto contíguo que descuidou da precaução. Certa madrugada, quase 2 meses depois do regresso, sentiu-o entrar no quarto. Então, em vez de fugir, em vez de gritar, como havia previsto, deixou-se saturar por uma suave sensação de descanso. Sentiu-o deslizar para dentro do mosquiteiro, como o fizera quando era garoto, como o fizera sempre, e não pôde reprimir o suor gelado e o chocalhar dos dentes quando reparou que ele estava completamente nu. Vai embora, murmurou, sufocando de curiosidade. Vai embora ou eu começo a gritar. Mas Aureliano José sabia então o que tinha que fazer, porque já não era um menino assustado pela escuridão, e sim um animal de acampamento. Desde aquela noite se reiniciaram as surdas batalhas sem consequências que se prolongavam até o amanhecer. Eu sou sua tia, murmurava a Amaranta esgotada. É quase como se eu fosse sua mãe, não só pela idade, mas também porque a única coisa que faltou foi dar a você de mamar. Aureliano fugia ao alvorecer e voltava na madrugada seguinte, cada vez mais excitado pela comprovação de que ela não se trancava. Não deixara de desejá-la um só instante.
Encontrava-a nos escuros quartos das aldeias vencidas, sobretudo nos mais abjetos, e a materializava no bafo de sangue seco das ataduras dos feridos, no pavor instantâneo do perigo da morte, a toda a hora e em toda a parte. Fugira dela, tentando aniquilar a sua lembrança, não só com a distância, mas também com um encarniçamento confuso que os companheiros de armas qualificavam de temeridade. Quanto mais, porém, pisoteava a sua imagem na estrumeira da guerra, mais a guerra se parecia com Amaranta. Sofreu assim no exílio, procurando a maneira de matá-la com a sua própria morte, até que ouviu alguém contar a velha história do homem que se casou com uma tia, que além disso era sua prima, e cujo filho acabou sendo avô de si mesmo. "Uma pessoa pode casar com a própria tia?" perguntou assombrado. "Pode, e não só isso", respondeu-lhe um soldado, "pois estamos fazendo esta guerra contra os padres, para que a pessoa possa se casar até com a própria mãe." 15 dias depois, desertou. Encontrou Amaranta mais enfeitada que na lembrança, mais melancólica e púdica, e já dobrando na realidade, o último cabo da maturidade, porém mais febril que nunca nas trevas do quarto, e mais desafiante que nunca na agressividade da sua resistência. "Você é bobo", dizia a Amaranta acossada pelos seus cães de caça. "Não é verdade que se possa fazer isso com uma pobre tia, a não ser com licença especial do Papa." Aureliano José prometia ir a Roma, prometia percorrer a Europa de joelhos e beijar as sandálias do sumo pontífice, só para que ela baixasse a ponte levadiça. "Não é só isso", rebatia Amaranta. "É que os filhos nascem com rabo de porco." Aureliano José era surdo para todos os argumentos. "Mesmo que nasçam tatus?" suplicava. Certa madrugada, vencido pela dor insuportável da virilidade reprimida, foi à taberna de Catarino. Encontrou uma mulher de seios flácidos, carinhosa e barata, que lhe apaziguou o ventre por algum tempo. Tentou aplicar a Amaranta o tratamento do desprezo. Via-a na varanda, cosendo numa máquina de manivela que aprendera a manejar com habilidade admirável, e nem sequer lhe dirigia a palavra. Amaranta se sentiu livre de um peso, e ela mesma não compreendeu porque voltou a pensar então no coronel Gerinel do Marques, porque evocava com tanta nostalgia as tardes de xadrez chinês e porque chegou inclusive a desejá-lo como homem de cama. Aureliano José não imaginava o quanto havia perdido terreno na noite em que não pôde suportar mais a farsa da indiferença e voltou ao quarto de Amaranta. Ela o repeliu com uma determinação inflexível, inequívoca, e passou a chave para sempre no quarto. Poucos meses depois do regresso de Aureliano José, apresentou-se na casa uma mulher exuberante, perfumada de jasmim, com um menino de uns 5 anos. Afirmou que era filho do coronel Aureliano Buendia e o trazia para que Úrsula o batizasse. Ninguém pôs em dúvida a origem daquele menino sem nome. Era igual ao coronel na época em que o levaram para conhecer o gelo. A mulher contou que tinha nascido de olhos abertos, espiando as pessoas com juízo de gente grande, e que a assustava a sua maneira de fixar o olhar nas coisas sem pestanejar. "É idêntico", disse Úrsula. "A única coisa que está faltando é que faça as cadeiras rodarem só de olhar para elas." Batizaram-no com o nome de Aureliano e com o sobrenome da mãe, porque a lei não permitia usar o sobrenome do pai enquanto este não o reconhecesse. O general Moncada serviu de padrinho, embora Amaranta insistisse para que o deixassem com ela para acabar de criar, a mãe se opôs. Úrsula ignorava na época o costume de mandar donzelas aos quartos dos guerreiros, do mesmo modo como se soltavam galinhas para os galos finos. Mas no decurso desse ano veio a saber. Mais 9 filhos do coronel Aureliano Buendia foram trazidos à casa para serem batizados. O mais velho, um estranho moreno de olhos verdes que nada tinha a ver com a família paterna, já passara dos 10 anos. Trouxeram crianças de todas as idades, de todas as cores, mas todos varões.
e todos com um ar de solidão que não permitia pôr em dúvida o parentesco. Apenas 2 se distinguiram do resto. Um, grande demais para a sua idade, que transformou em cacos as floreiras e várias peças de louça, porque as suas mãos pareciam possuir a propriedade de espedaçar tudo o que tocavam. O outro era um lourinho, com os mesmos olhos garços da mãe, cujo cabelo tinha sido deixado comprido e cheio de cachos, como de uma mulher. Entrou na casa com muita familiaridade, como se tivesse sido criado nela, e foi diretamente para uma arca do quarto de Úrsula e exigiu: "Eu quero a bailarina de corda." Úrsula se assustou. Abriu a arca, remexeu os antiquados e poeirentos objetos do tempo de Melquíades e encontrou embrulhada num par de meias a bailarina de corda que certa vez Pietro Crespi trouxera e da qual ninguém tinha voltado a se lembrar. Em menos de 12 anos, batizaram com o nome de Aureliano e com o sobrenome da mãe a todos os filhos que disseminou o coronel ao longo e ao largo dos seus territórios de guerra. 17. No princípio, Úrsula lhes enchia os bolsos de dinheiro e Amaranta tentava ficar com eles, mas terminaram por se limitar a fazer-lhes um presente e servirem de madrinhas. "Batizando-os, cumprimos com a obrigação", dizia Úrsula, anotando numa caderneta o nome e o endereço das mães e o lugar e a data de nascimento das crianças. "Aureliano deve cuidar bem da sua vida, de modo que será ele quem tomará as decisões quando voltar." Durante um almoço, comentando com o general Moncada aquela desconcertante proliferação, expressou o desejo de que o coronel Aureliano Buendia voltasse alguma vez para reunir todos os seus filhos em casa. "Não se preocupe, comadre", disse enigmaticamente o general Moncada. "Ele virá mais cedo do que a senhora imagina." O que o general Moncada sabia, e que não quis revelar no almoço, era que o coronel Aureliano Buendia já estava a caminho para se pôr à frente da rebelião mais prolongada, radical e sangrenta de quantas tinham sido tentadas até então. A situação voltou a ser tão tensa como nos meses que precederam a Primeira Guerra. As brigas de galo, animadas pelo próprio alcaide, foram suspensas. O capitão Aquiles Ricardo, comandante da guarnição, assumiu na prática o poder municipal. Os liberais o apontaram como um provocador. "Alguma coisa terrível vai acontecer", dizia Úrsula a Aureliano José. "Não saia na rua depois das 6 da tarde." Eram súplicas inúteis. A Aureliano José, igual a Arcádio em outra época, deixara de lhe pertencer. Era como se o regresso à casa, a possibilidade de existir sem se incomodar com as urgências cotidianas, tivessem despertado nele a vocação concupiscente e preguiçosa do seu tio José Arcádio. A sua paixão por Amaranta se extinguiu sem deixar cicatrizes. Andava um pouco à deriva, jogando bilhar, entretendo a solidão com mulheres ocasionais, saqueando os buracos onde Úrsula esquecia o dinheiro escondido. Acabou por não voltar em casa, a não ser para mudar de roupa. "São todos iguais", Úrsula se lamentava. "No começo são fáceis de criar, obedientes e sinceros, e parecem incapazes de matar uma mosca. Mal aponta a barba, se atiram à perdição." Ao contrário de Arcádio, que nunca soube da sua verdadeira origem, ele veio a saber que era filho de Pilar Terneira, que tinha pendurado uma rede para que ele fizesse a cesta na sua casa. Eram mais que mãe e filho, cúmplices na solidão. Pilar Terneira havia perdido a sombra de qualquer esperança. O seu riso tinha adquirido tonalidades de órgão. Os seus seios tinham sucumbido ao tédio das carícias eventuais. O seu ventre e as suas coxas tinham sido vítimas do seu irrevogável destino de mulher partilhada, mas o seu coração envelhecia sem amargura. Gorda, desbocada, com vaidades de matrona em decadência, renunciou à ilusão estéril das cartas e encontrou um refrigério de consolo nos amores alheios. Na casa onde Aureliano José dormia à sesta, as moças da vizinhança recebiam os seus amantes casuais.
Você me empresta o quarto, Pilar? Diziam simplesmente, quando já estavam dentro dele. Claro, dizia Pilar. E se alguém estivesse presente e explicava? Fico feliz sabendo que as pessoas estão felizes na cama. Jamais cobrava o serviço, jamais negava o favor, como não o negara aos inumeráveis homens que a procuraram até o crepúsculo da sua maturidade, sem lhe proporcionar nem dinheiro nem amor, apenas algumas vezes prazer. As suas 5 filhas, herdeiras de uma semente fogosa, perderam-se pelos caminhos da vida desde a adolescente. Dos 2 varões que chegou a criar, um morreu lutando nas hostes do coronel Aureliano Buendia, e o outro foi ferido e capturado aos 14 anos, quando tentava roubar um engradado de galinhas num povoado do pântano. De certo modo, Aureliano José foi um homem alto e moreno, que durante meio século lhe foi anunciado pelo rei de copas, e que, como todos os enviados pelo baralho, chegou ao seu coração quando já estava marcado pelo signo da morte. Ela viu isso nas cartas. Não saia esta noite, disse a ele. Fique para dormir aqui, que a Carmelita Montiel já cansou de me implorar para que a ponha no seu quarto. Aureliano José não captou o profundo sentido de súplica que tinha aquela oferta. Diga a ela que me espere à meia-noite, disse. Foi ao teatro, onde uma companhia espanhola anunciava O Punhal do Zorro, que na realidade era a obra de Zorrilha, com o nome trocado por ordem do capitão Aquiles Ricardo, porque os liberais chamavam de godos os conservadores. Nota: José Zorrilla é um dramaturgo romântico espanhol, autor, entre outras, de 2 peças de muito êxito e bilheteria até hoje, Dom Juan Tenório e El Puflau del Godo. A mudança para Zorro traz também a evocação dos bang-bang seriados, versão moderna do capa e espada romântico. Fim da nota. Apenas no momento de entregar o bilhete na entrada é que Aureliano José percebeu que o capitão Aquiles Ricardo, com 2 soldados armados de fuzis, estava passando em revista a plateia. Cuidado, capitão, advertiu Aureliano José. Ainda não nasceu o homem que vai botar as mãos em cima de mim. O capitão tentou revistá-lo à força e Aureliano José, que estava desarmado, saiu correndo. Os soldados desobedeceram a ordem de atirar. É um bom dia, explicou um deles. Cego de raiva, o capitão lhe arrancou o fuzil, abriu espaço no meio da rua e apontou. Cornos! Chegou a gritar. Oxalá fosse o coronel Aureliano Buendia. Carmelita Montiel, uma virgem de 20 anos, acabava de se banhar em água de flor de laranjeira e estava esparramando folhas de alecrim na cama de Pilar Terneira quando soou o disparo. Aureliano José estava destinado a conhecer com ela a felicidade que lhe negara a Amaranta, a ter 7 filhos e a morrer de velhice nos seus braços. Mas a bala de fuzil que lhe entrou pelas costas e lhe despedaçou o peito estava dirigida por uma má interpretação das cartas. O capitão Aquiles Ricardo, que era, na verdade, quem estava destinado a morrer nesta noite, morreu realmente 4 horas antes de Aureliano José. Mal soou o disparo, foi derrubado por 2 balaços simultâneos, cuja origem não se aclarou nunca, e um grito da multidão estremeceu a noite. Viva o Partido Liberal! Viva o coronel Aureliano Buendia! À meia-noite, quando Aureliano José acabou de sangrar e Carmelita Montiel encontrou em branco as cartas do seu futuro, mais de 400 homens já haviam desfilado diante do teatro e descarregado os seus revólveres contra o cadáver abandonado do capitão Aquiles Ricardo. Foi necessária uma patrulha para colocar sobre uma carreta o corpo pesado de chumbo que se decompunha como um pão molhado. Contrariado pelas impertinências do exército regular, o general José Raquel Moncada mobilizou as suas influências políticas, voltou a vestir o uniforme e assumiu a chefatura civil e militar de Macondo.
Não esperava, entretanto, que a sua atitude conciliatória pudesse impedir o inevitável. As notícias de setembro foram contraditórias. Enquanto o governo anunciava que mantinha o controle de todo o país, os liberais recebiam informações secretas de levantes armados no interior. O regime não admitiu o estado de guerra, enquanto não se proclamou num decreto que se havia reunido um conselho de guerra na ausência do coronel Aureliano Buendia e que ele havia sido condenado à morte. Ordenava-se que a primeira guarnição que o capturasse cumprisse a sentença. Isso quer dizer que ele voltou? Alegrou-se Úrsula diante do general Moncada. Mesmo ele, porém, não sabia ao certo. Na realidade, o coronel Aureliano Buendia já estava no país havia mais de um mês, precedido por boatos contraditórios, sabido ao mesmo tempo nos lugares mais afastados. O próprio general Moncada não acreditou na sua volta, a não ser quando se anunciou oficialmente que ele se havia apoderado de 2 estados do litoral. Parabéns, comadre, disse a Úrsula mostrando o telegrama. Dentro em breve há de tê-lo aqui. Úrsula se preocupou então pela primeira vez. E o senhor? Que é que vai fazer, compadre? Perguntou. O general Moncada já se havia interrogado sobre isto muitas vezes. O mesmo que ele, comadre, respondeu. Cumprir com o meu dever. No dia 1º de outubro, ao amanhecer, o coronel Aureliano Buendia, com 1000 homens bem armados, atacou Macondo, e a guarnição recebeu ordem de resistir até o fim. Ao meio-dia, enquanto o general Moncada almoçava com Úrsula, um tiro de canhão rebelde, que retumbou pelo povoado inteiro, reduziu a pó a fachada da tesouraria municipal. Eles estão tão bem armados quanto nós, suspirou o general Moncada. E além disso, lutam com mais vontade. Às 2 da tarde, enquanto a terra tremia com os tiros de canhão de ambos os lados, despediu-se de Úrsula com a certeza de que estava lutando uma batalha perdida. Rogo a Deus que esta noite você ainda não tenha Aureliano em casa, disse. Se acontecer, dê a ele um abraço meu, porque não espero tornar a vê-lo nunca mais. Nessa mesma noite foi capturado quando tentava fugir de Macondo, depois de escrever uma extensa carta ao coronel Aureliano Buendia, na qual lhe recordava os propósitos comuns de humanizar a guerra e lhe desejava uma vitória definitiva contra a corrupção dos militares e as ambições dos políticos de ambos os partidos. No dia seguinte, o coronel Aureliano Buendia almoçou com ele na casa de Úrsula, onde ele tinha sido posto em custódia até que um conselho de guerra revolucionário decidisse o seu destino. Foi uma reunião familiar, mas enquanto os adversários esqueciam a guerra para evocar lembranças do passado, Úrsula teve a sombria impressão de que o seu filho era um intruso. Tivera-a desde que o vira entrar protegido por um ruidoso aparato militar que revirou os quartos pelo direito e pelo avesso até se convencer de que não havia nenhum risco. O coronel Aureliano Buendia não só aceitou a situação, como também distribuiu ordens de uma severidade extrema, e não permitiu que ninguém se aproximasse a menos de 3 metros de sua pessoa, nem sequer Úrsula, enquanto os membros da sua escolta não acabavam de distribuir as patrulhas em volta da casa. Vestia um uniforme de brim ordinário, sem insígnias de qualquer espécie, e umas botas altas com esporas lambuzadas de barro e sangue seco. Levava no cinto uma pistola com o coldre desabotoado, e a mão sempre apoiada na coronha revelava a mesma tensão vigilante e resoluta do olhar. A sua cabeça, agora com entradas profundas, parecia cozinhada em fogo lento. O seu rosto gretado pelo sol do Caribe tinha adquirido uma dureza metálica, e estava preservado da velhice iminente por uma vitalidade que tinha alguma coisa que ver com a frieza das entranhas. Estava mais alto do que quando partiu, mais pálido e ósseo,
e manifestava os primeiros sintomas de resistência à saudade. Meu Deus, disse Úrsula para si, alarmada. Agora parece um homem capaz de tudo. E era. A manta asteca que trouxe para a Amaranta, as recordações que emitiu no almoço, as divertidas anedotas que contou, eram meros resíduos do seu humor de outros tempos. Nem bem se cumpriu a ordem de enterrar os mortos na fossa comum, designou o coronel Roque Carniceiro para a missão de apressar os julgamentos de guerra, e ele próprio, então, se empenhou na extenuante tarefa de impor as reformas radicais que não deixassem pedra sobre pedra da reestabelecida estrutura do regime conservador. Nós temos que nos antecipar aos políticos do partido, dizia aos seus assessores. Quando abrirem os olhos para a realidade, encontrarão os fatos consumados. Foi então que decidiu rever os títulos de propriedade da terra até 100 anos atrás e descobriu as violências legalizadas do seu irmão José Arcádio. Anulou os registros de uma assentada. Num último gesto de cortesia, abandonou as suas ocupações por uma hora e visitou Rebeca para pô-la ao corrente da sua determinação. Na penumbra da casa, a viúva solitária que um dia fora a confidente dos seus amores reprimidos e cuja obstinação lhe salvara a vida, era um espectro do passado, fechada de negro até os punhos, com o coração convertido em cinzas, mal tinha notícia da guerra. O coronel Aureliano Buendia teve a impressão de que a fosforescência dos seus ossos transpassava a pele e que ela se movia através de uma atmosfera de fogos fatos, num ar estancado, onde ainda se percebia um discreto cheiro de pólvora. Começou por aconselhá-la a que moderasse o rigor do luto, que ventilasse a casa, que perdoasse ao mundo a morte de José Arcádio. Mas Rebeca já estava a salvo de qualquer vaidade. Depois de procurá-la inutilmente no sabor da terra, nas cartas perfumadas de Pietro Crespi, na cama tempestuosa do marido, encontrara a paz naquela casa, onde as lembranças se materializaram pela força da evocação implacável e passeavam como seres humanos pelos quartos fechados. Ereta na sua cadeira de balanço de vime, olhando para o coronel Aureliano Buendia, como se fosse ele quem parecesse um espectro do passado, Rebeca nem sequer se comoveu com a notícia de que as terras usurpadas por José Arcádio seriam restituídas aos seus legítimos donos. Será feito o que você mandar, Aureliano, suspirou. Sempre acreditei e confirmo agora que você é um desnaturado. A revisão dos títulos de propriedade terminou ao mesmo tempo que os julgamentos sumários, presididos pelo coronel Gerineldo Marques, e que concluíram com o fuzilamento de toda a oficialidade do Exército Regular, prisioneira dos revolucionários. O último tribunal de guerra foi o do general José Raquel Moncada. Úrsula interveio. É o melhor governante que tivemos em Macondo, disse ao coronel Aureliano Buendia. Não tenho mesmo nada a dizer do seu bom coração, do afeto que nos dedica, porque você o conhece melhor que ninguém. O coronel Aureliano Buendia fixou nela um olhar de reprovação. Não posso me arrogar o direito de administrar justiça, respondeu. Se a senhora tem alguma coisa a dizer, faça-o diante do tribunal de guerra. Úrsula não só o fez, como também levou para testemunharem todas as mães dos oficiais revolucionários que viviam em Macondo, uma por uma, as velhas fundadoras do povoado, várias tendo participado da temerária travessia da serra, exaltaram as virtudes do general Moncada. Úrsula foi a última da fila. A sua dignidade patética, o peso do seu nome, a convincente veemência da sua declaração fizeram vacilar por um momento o equilíbrio da justiça. Os senhores levaram muito a sério esta brincadeira horrível e fizeram bem, porque estão cumprindo com o seu dever, disse aos membros do tribunal. Mas não se esqueçam de que, enquanto Deus nos der vida, nós continuamos sendo mães,
E por muito revolucionários que vocês sejam, temos o direito de lhes abaixar as calças e dar uma boa coça diante da primeira falta de respeito. O júri se retirou para deliberar, quando ainda ressoavam estas palavras no âmbito da escola transformada em quartel. À meia-noite, o general José Raquel Moncada foi condenado à morte. O coronel Aureliano Buendia, apesar das violentas recriminações de Úrsula, negou-se a comutar-lhe a pena. Pouco antes do amanhecer, visitou o condenado no quarto do tronco. Lembre-se, compadre, disse a ele, que não sou eu quem o está fuzilando, e sim a revolução. O general Moncada nem sequer se levantou do catre ao vê-lo entrar. Vá à merda, compadre, respondeu. Até aquele momento, desde a sua volta, o coronel Aureliano Buendia não se permitira uma oportunidade de olhá-lo com o coração. Assombrou-se de quanto tinha envelhecido, do tremor das suas mãos, da resignação um pouco rotineira com que esperava a morte. E então experimentou um profundo desprezo por si mesmo, que confundiu com um princípio de misericórdia. Você sabe melhor que eu, disse, que todo tribunal de guerra é uma farsa e que, na verdade, você vai pagar os crimes dos outros, porque desta vez nós vamos ganhar a guerra a qualquer preço. Você, no meu lugar, não teria feito a mesma coisa? O general Moncada endireitou o corpo para limpar os grossos óculos de tartaruga com as fraldas da camisa. Provavelmente, disse. Mas o que me preocupa não é que você me fuzile, porque afinal, para gente como nós, esta é a morte natural. Colocou os óculos sobre a cama e tirou o relógio de bolso. O que me preocupa, acrescentou, é que de tanto odiar os militares, de tanto combatê-los, de tanto pensar neles, você acabou por ficar igual a eles. E não há ideal na vida que mereça tanta baixeza. Tirou a aliança e a medalha da Virgem dos Remédios e pôs junto com os óculos e o relógio. Nesse ritmo, concluiu, você não será só o ditador mais despótico e sanguinário da nossa história, como também acabará por fuzilar a minha comadre Úrsula, tentando apaziguar a sua consciência. O coronel Aureliano Buendia permaneceu impassível. O general Moncada entregou-lhe então os óculos, a medalha, o relógio e a aliança, e mudou de tom. Mas eu não fiz você vir aqui para repreendê-lo, disse. Queria pedir a você o favor de enviar estas coisas à minha mulher. O coronel Aureliano Buendia guardou-as nos bolsos. Continua em Manaure? Continua em Manaure, confirmou o general Moncada. Na mesma casa, atrás da igreja, para onde você enviou aquela carta. Farei com muito gosto, José Raquel, disse o coronel Aureliano Buendia. Quando saiu na brisa azul da neblina, o rosto se lhe umedeceu como no outro amanhecer do passado, e só então compreendeu por que determinara que a sentença se cumprisse no pátio e não no muro do cemitério. O pelotão, formado diante da porta, rendeu-lhe as honras de chefe de Estado. Já podem trazê-lo? Ordenou.